ok? Então, irmãos, hoje nós chegamos no nosso terceiro encontro, onde nós vamos falar sobre o Emanuel, Deus conosco. A presença de Deus conosco, sendo Jesus o centro do cristianismo e o centro da nossa fé. Matthew Henry, que é para mim, um dos melhores comentaristas que nós temos das Escrituras, muito seguro, ele diz uma coisa interessante assim, ele diz que pela luz da natureza, ali na criação, nós vemos um Deus que está acima de tudo. Quando nós olhamos na lei, se nós não conseguimos enxergar a lei da maneira correta, em todo o Antigo Testamento, tem gente que até se confunde ver ali um Deus que é contra nós. Mas quando a gente chega no Novo Testamento e a gente encontra Emanuel, Matthew Henry diz que nós vamos encontrar um Deus conosco. Nós precisamos ter a compreensão correta da lei. Falei sobre isso esta semana passada em um dos pequenos grupos. O que é a lei? A lei nada mais é do que a forma que Deus usou em toda a história. E eu gosto de exemplificar a lei de uma maneira muito simples. Qual é a ação da lei na nossa vida? Tem muita gente que tem muita dificuldade com a lei, mas quando a gente entende qual é a razão da lei, fica fácil a compreensão. Imagina que meu rosto tivesse sujo, e aqui o meu rosto cheio de barro, e diante de mim tivesse um espelho. A lei é o espelho, o barro é o pecado. Quando eu olho para o espelho, qual é a função do espelho? Apenas me mostrar o que está errado. Esta é a função da lei. Ela nos apresenta aquilo que está errado em nós. Mas quando a gente abre a torneira, nós temos água. O que é a água? A água da vida é Jesus. E a água nos purifica e nos limpa de todo pecado. Então a gente passa a entender verdadeiramente a função da lei. E aí Matthew Henry fala sobre isso, que no Antigo Testamento, se nós não olharmos de maneira correta para a lei, a gente pode achar até um Deus bravo conosco. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê o Emanuel, o Deus presente. E quando a gente pensa em Emanuel, Jesus ele é apresentado com muitos títulos no Novo Testamento. Ele é apresentado como advogado, como alfa e ômega, como anjo do Senhor, autor da vida. Mas eu confesso que uma das maneiras como Jesus é apresentado, e talvez seja a minha mais preferida, é essa: Emanuel, Deus conosco. Quando a gente pensa, irmãos, no Emanuel, este Jesus que está conosco, irmã Noêmia, nós temos aqui a compreensão, ou seja, Ele está conosco nas nossas alegrias, Ele está comigo nas minhas batalhas, Ele está comigo na minha jornada, Ele está comigo nas minhas adversidades. Quando eu estou com medo, Ele está presente. Quando eu estou inseguro, Ele segura na minha mão. Quando eu caio, Ele me levanta e carrega no colo. Esse é o Emanuel, essa é a concepção que as Escrituras nos apresentam a Ele. É por isso que isso vem lá desde o Antigo Testamento. Davi chega a uma conclusão maravilhosa quando ele escreve o Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. A Nova Versão Internacional apresenta assim, e ele diz: Ele me leva às verdes pastagens e me faz repousar em águas tranquilas, Ele revigora o meu vigor, e Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí no verso 4 ele vai dizer: ainda que eu ande aonde? Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Quem está comigo? O Emanuel, Deus conosco. Na prática, quando nós olhamos isso nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, eu fico imaginando Daniel lá na cova dos leões. Quem estava com ele? Eu fico imaginando nas Escrituras, Rafael, quando José foi injustiçado, quando Paulo estava preso, quem estava lá à meia-noite com ele, enquanto ele adorava ao Senhor com Paulo e Silas? Eu fico pensando Sadraque, Mesaque, Abednego, lá na fornalha ardente, e de repente aparece o quarto homem na fornalha. Quem era ele? Ele está ao meu lado, Ele está ao seu lado, Ele é Deus conosco.
Quando a gente olha as Escrituras, a expressão Emanuel, quantas vezes, Michael, você acha que ela aparece na Bíblia? Já parou para se perguntar? Já parou, Rafa? Apenas 3 vezes a expressão Emanuel aparece de Gênesis a Apocalipse. Ela foi usada no seu primeiro momento em Isaías capítulo 7, verso 14. Quando Isaías chega no capítulo 7, no verso 14, nós olhamos as Escrituras, o Senhor diz assim a Isaías: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e darás uma luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. O nome Emanuel é uma expressão hebraica que quer dizer Deus conosco. Depois ela vai aparecer em Isaías capítulo 8, verso 8, mais uma vez. E aí então ela vai ser usada por Mateus, aqui no capítulo 1, versículo 23. Porque Mateus, ele queria mostrar aos seus leitores que Jesus era o Messias. A sua motivação em escrever o seu livro era apresentar àqueles que estariam lendo o seu evangelho, que Jesus era o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Então quando você lê Mateus, você vai notar que vira e mexe, ele vai lá no Antigo Testamento e ele pinça uma profecia e relaciona Jesus com ela. Por quê? Porque ele mostra, irmã Suzana, que Jesus é o cumprimento de todas estas profecias. É por isso que agora, Mateus no capítulo 1, a partir do verso 23, nós temos: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Quando nós olhamos, irmã Noêmia, para o livro de Isaías, quando nós olhamos lá atrás, esse conceito de Deus conosco, talvez nem o próprio Isaías conseguia entender a dimensão desse Deus conosco. Num contexto onde o povo de Israel muitas vezes era oprimido pelas nações ao seu redor, a concepção de um Deus conosco estava muito mais relacionada à libertação das guerras, ganhar do inimigo, do que ter essa visão de ver aquele que haveria de libertar de todo o pecado, libertá-los para sempre. Talvez nem mesmo Isaías tinha essa compreensão dessa profundidade, mas Mateus, irmãos, quando ele apresenta Jesus como Messias, como o escolhido de Deus para salvar o homem, volta o seu texto um pouquinho, a partir do verso 20, nós temos a conversa do anjo, ser celestial, com José, e ele começa dizendo a José assim: e projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Qual era o projeto de José? Vou dar no pé. Maria ficou grávida, eu não sou o pai desse menino, eu não sou o pai dessa criança. Ele ainda não tinha entendido os planos de Deus. Aí o anjo aparece para José e diz assim, irmã Railene: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerada é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz, olha ele pensando lá no Antigo Testamento uma profecia. De onde? Isaías 7, 14. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Meus irmãos, como fora predito por Isaías centenas de anos antes, agora nós temos o cumprimento, Jesus, Deus em carne, deste modo trazendo literalmente a libertação para nós. O cumprimento da profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E é interessante quando a gente nota que o cumprimento tem a relação com a geração do Espírito Santo. E o versículo 21 mostra a missão de Jesus: e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que dimensão Mateus nos apresenta do Emanuel. É uma dimensão extraordinária, um Deus que se importa conosco, que vem viver conosco e tem todo o poder para nos libertar do que verdadeiramente nos aprisiona.
Eu gosto de muitos teólogos, mas um dos que mais me impressiona é um homem chamado Millard Erickson, pelo seu equilíbrio, pela sua concepção, pela sua forma de ver a construção da doutrina bíblica. E ele tem uma expressão que ele diz: Jesus, ele de fato revela plenamente Deus para nós. Em Cristo nós podemos ver a essência de Deus. O Senhor que se revelou ao seu povo em toda a história, irmã Noêmia, como lá no Antigo Testamento Deus estava presente, Jesus estava presente. Michael hoje nos deu essa aula, presente com o povo, lá no deserto, presente na aliança, o cuidado de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 2:7 vai dizer que o Senhor Deus os tinha abençoado, tudo que vocês tinham feito, diz isso, e Ele cuidou de vocês em toda essa jornada pelo deserto. E aí nós podemos ver em todo o Antigo Testamento a presença de Deus, um Deus presente com o seu povo. Mas quando chega em Isaías, o Senhor diz: este Senhor que é Deus conosco, Ele virá. E é interessante que nesse contexto aqui, Lutero, ele menciona que essa profecia ela era para Acás, especificamente para Acás, na compreensão dele, mas o seu cumprimento vem lá em Cristo Jesus. Cipriano, um dos pais da igreja, Michel, ele diz o seguinte, que a criança nascida em Belém, pastor Raoni, não é outra senão o Deus forte de Isaías 9, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Um outro pai da igreja, fazendo uma citação, Tertuliano, sobre este tema, ele diz algo que me chamou muita atenção. Ele diz assim: aquele que estava vindo para consagrar uma nova maneira de nascer, devia nascer de um modo singular, e este novo nascimento é o homem nascido de Deus. O Messias não poderia nascer de qualquer jeito. Alguém que viria ensinar e falar de um novo nascimento deveria nascer de uma concepção ao mesmo tempo totalmente homem, totalmente Deus, para nos remir dos nossos pecados e nos trazer a salvação. Mas se Emanuel é Deus conosco, a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é a seguinte: Deus está conosco quando e por quanto tempo? Aonde Deus está conosco, Léo? E por quanto tempo Ele permanece conosco, irmã Railene? Às vezes na nossa jornada, irmã Edinalva, quantas vezes a gente já não virou e disse assim: Deus, o Senhor me esqueceu? Já notou, irmãos, que às vezes na nossa pequena fé, nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos de adversidade, Satanás tenta nos convencer que Deus não está conosco, e ele lança aquela semente de dúvida, pastor Raoni, ele lança, Mário, aquela semente de dúvida no nosso coração e diz assim: será se Deus está mesmo com você? Será se Deus, esse que você ouviu lá o pastor pregando domingo na igreja, que é Emanuel, Ele está mesmo com você? Parece que as coisas só dão erradas, parece que as coisas desencarrilharam, parece que o trem saiu do trilho, e aí você pergunta: será mesmo se Ele está conosco? A gente olha diante de todas estas circunstâncias, irmã Licínia, irmã Nise, a gente olha diante de tudo isso e pergunta: Deus está conosco? Agora, se Deus está conosco, irmã Isabel, quando a gente entende hoje que esse processo todo da encarnação de Jesus, vindo totalmente homem, totalmente Deus, foi para nos salvar, foi para perdoar o nosso pecado, era necessário que o nosso Salvador viesse aqui, vivesse como nós, caminhasse como nós caminhamos, resistisse a todas as tentações, pagasse um preço na cruz pelos nossos pecados, e ao terceiro dia venceu a morte, e hoje Ele está vivo e está aqui conosco agora. Mas a pergunta é: Deus está conosco quando e por quanto tempo? Max Lucado resumiu isso dizendo que
Deus se chamou Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É interessante que Deus não só nos fez, Deus não apenas pensa em nós, e Ele não é apenas Deus sobre nós, irmã Noêmia, mas Ele é Deus conosco. Não é um Deus apenas que está distante, é um Deus que está ao nosso lado, que Ele respirou e respira o ar que nós respiramos aqui nessa terra como Jesus presente. Ele é um Deus com a gente e com a gente. Por que nós celebramos o Natal? Estamos agora nas vésperas do Natal aí, aonde você passa, já está aquele clima natalino. Por que a gente celebra o Natal? Porque Ele é Deus conosco. O Natal é a expressão de Deus conosco. O Natal é o Senhor aqui que veio. Por que nós celebramos a Páscoa? Porque esse Deus que veio aqui conosco se entregou em nosso lugar, deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Por que nós celebramos a ceia, como nós fizemos domingo passado? Porque o Deus que veio aqui conosco, o Deus que deu a sua vida por nós, a ceia nos remete a quê? Que muito breve Ele voltará para nos buscar. Emanuel, Deus conosco, é ter a certeza, irmãos, que Belém foi apenas o começo, aquela chegada, aquele momento de Deus presente. Atos 2, a continuidade. Agora uma coisa interessante: quando menos esperarmos, os céus vão se abrir, as trombetas vão tocar, e novamente o Emanuel estará aqui para buscar a sua igreja, para estar para sempre com Ele. A perspectiva de um Deus presente em todos os momentos. Isso é expressado através dele em Mateus capítulo 28, ele dizer: todos os dias eu estarei com você, em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Então até quando Ele vai estar conosco, irmão Noé? Até a consumação dos séculos. Até quando? Ou onde Ele está conosco? Em todos os lugares. Agora, por quanto tempo? Isso me fez lembrar, e termino lembrando do texto de João capítulo 14. João capítulo 14 é um momento crucial na vida dos discípulos. O que está acontecendo em João 14? Mateus tinha dito que o Emanuel era Deus conosco, Ele estava presente. E ali agora os discípulos estão junto com Jesus na última ceia. E o Senhor Jesus diz assim: um de vocês há de me negar, e outro há de me trair. Um há de me negar e outro há de me trair. Imagine, irmãos, o coração dos discípulos ao saber que Pedro iria falhar. Pedro era nada mais, nada menos do que o líder do colégio apostólico. Pedro era aquele homem que era um exemplo para eles. Imagine quando eles viram a jornada, tudo aquilo que tinha acontecido na vida de Pedro, e agora o Senhor diz assim: você vai me negar, e tem um entre vocês que vai me trair. O coração dos discípulos fica tão perturbado, que Jesus começa o capítulo 14 dizendo o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus traz uma palavra de encorajamento aos discípulos. Quando tudo parecia à beira de um colapso, Jesus vira e diz assim: eu voltarei e levarei para mim
para que vocês estejam comigo onde eu estiver. Nós estaremos com Ele até quando? Até quando? Para sempre. Esta cena aqui, irmãos, este texto me fez lembrar. Este ano João Rafael iniciou a jornada escolar dele. E quem é pai sabe, uma das tarefas mais difíceis para a gente é deixar o filho no primeiro ano na escola. Como eu louvo a Deus pela vida e pela paciência das professoras. Sabia, pastor Raoni? Que se o pai pudesse, sabe o que ele ia fazer? Mamás, vou mexer aqui agora com vocês. Se deixasse, a irmã Samara ia pegar uma cadeirinha lá na classe do João, ia ficar assim do lado dele. Mas eu sei que isso não é exclusividade só da irmã Samara e do pastor Fabrício. Eu sei que se deixasse a irmã Edinalva, o dia que ela foi levar a Paula lá, ela também ia ficar do lado. A irmã Isabel ia fazer a mesma coisa. O Mário ia fazer a mesma coisa. A irmã Licínia ia fazer a mesma coisa. A irmã Noêmia com o Rogério. Não é assim, irmã Rebeca? A irmã que é professora, se deixar os primeiros dias, o pai e a mãe não querem ficar lá dentro da sala. E vou até arriscar, eu acho que deve ter gente que até fica. Aí tem um jeito. Como é que você faz para desmamar o bezerro? Você vai deixando ele devagarzinho, mas tem uma coisa. Aí você assume um contrato com ele e diz assim: filho, o pai vai te deixar aqui, mas o pai vai voltar. Para quê? Para te buscar. O que acontece com a criança nos primeiros dias de aula? Você pegou um trânsito e demora um pouquinho. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? E aí quando você chega, não é assim, Cacá? Você que é professora, aí quando você chega, e aí você chega ali na escola e seu filho te vê, ele abre um sorriso assim: pai, que bom que o senhor chegou. Papai, ele vem correndo. E na mesma hora, aquela ação, irmã Cosminha, traz segurança para o filho. Qual é a frase que o pai deixou para ele quando foi embora? Filho, eu voltarei para te buscar. O Emanuel virou para nós e disse: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e preparar-vos um lugar, eu voltarei e te buscarei, Rebeca. Eu te buscarei, Railene, para que onde eu estiver, você estará também. Ele está dizendo: fica tranquilo, acalma teu coração. Os dias podem ser desafiadores, mas eu estou com você. É por isso que Moody definiu que a mais satisfatória definição do céu, por melhor que um teólogo defina, a mais satisfatória definição do céu é ter a presença de Jesus, porque quando nós estamos na presença de Jesus, onde quer que a gente esteja, o céu é ali. É por isso que ele diz: eu voltarei para vos buscar, e para sempre nós estaremos juntos, para sempre. É por isso que Davi, desde lá de trás, os discípulos, essa compreensão de um Deus presente, de um Deus conosco. E o Senhor hoje nos diz, quando nós estudamos sobre Jesus, quem é Jesus? Ele é o Emanuel, Ele está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Quero convidar você a curvar a sua cabeça.
Quero convidar você que está em casa agora a se aquietar. Quero convidar você agora que está conosco neste culto. Quero convidar você neste momento a parar. E talvez nos últimos dias você tenha até mesmo questionado, reclamado, você tem se sentido tão sozinho, tão sozinha, você tem tido crises e diz: olha, ninguém liga para mim, ninguém me vê, ninguém me olha. É porque talvez você ainda não entendeu quem é o Emanuel. Porque se você compreender Jesus como Emanuel, você nunca mais se sentirá sozinho, você nunca mais enfrentará a solidão, você nunca mais vai enfrentar a dúvida. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus está conosco, Deus está ao nosso lado, Ele está perto de nós. Filho, eu voltarei para te buscar. Filho, eu voltarei para estar com você. Filho, eu voltarei para estar pertinho de você. Aliás, eu vou te buscar, sabe para quê? Para você morar para sempre comigo. Agora você tem a certeza de onde você vai morar para sempre? Você sabe onde você vai passar a sua eternidade? Ou o Emanuel ainda não é o Senhor da sua vida? Porque Ele vai voltar para buscar os seus. Por isso Ele disse: eu voltarei e buscarei a minha igreja, buscarei todo aquele que crê, buscarei todo aquele que crê em mim, e vou levar para a casa do meu Pai, aonde tem muitas moradas preparadas. Mas o que mais me impressiona nesse texto, e eu termino aqui, é que quando ele fala essa expressão, eu voltarei, a ideia dela aqui é a certeza da vinda e a natureza da iminência da sua volta. Mas eu gosto muito quando Jesus nos ensina que a ênfase da sua volta não está para o lugar que Ele vai nos levar. Interessante, irmão Carlos, como ele não enfatiza o lugar, mas a ênfase dele é a seguinte: eu os levarei para mim. A grande questão, irmã Railene, não é o lugar, é com quem eu vou estar. Porque quando eu estou com Jesus, eu posso estar em qualquer lugar. Quando eu estou com Jesus, eu posso estar em qualquer canto, eu posso estar onde quer que seja. Ele é o Emanuel. Ele é Deus conosco. Quem é Jesus para você? Jesus para você é aquele que está pendurado num crucifixo. Jesus para você é aquela bela pintura que na Semana Santa você vê. Jesus para você é aquele que durante muito tempo você até o reverencia. Jesus para você é aquele que passa na imagem como aquele mais ou menos que está ali, a figura de um galileu. Quem é Jesus para você? As Escrituras nos apresentam Ele como o Emanuel, Deus conosco, Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele que é Deus, abriu mão de tudo isso, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, não importou por nada disso, mas veio e deu a sua vida na cruz, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de ter vida. Se encarnou para nos redimir, pagou o preço em nosso lugar. Quer desfrutar desta vida com o Emanuel? Hoje é dia de você se entregar a Ele. Você que está conosco agora nesta transmissão, você que está conosco aqui no culto: pastor, eu entendo que eu preciso fazer um acerto com Jesus, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso entregar a minha vida para Jesus nesta noite, porque eu tenho andado distante do Emanuel, e hoje eu quero voltar para Ele. Se esse é o desejo do seu coração, você que está aqui, eu gostaria que você levantasse a sua mão, numa atitude corajosa, em dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu tenho andado distante do Senhor. Você que está agora em casa, eu gostaria que você pudesse escrever e dizer: eu preciso de voltar para o Emanuel.
Eu preciso voltar para o meu Senhor. Eu preciso entregar a minha vida para Ele. Eu preciso me lançar a Ele. Se esse é o desejo do teu coração, escreve aí. Mas eu quero dizer a você que está conosco, que não importa a circunstância, não importa o tempo, Ele é um Deus presente em nós e por onde quer que nós andarmos, porque Ele é Deus conosco.